Fala, gente, tudo bem? Pra quem não conhece, eu sou o Lucas Aguiar, mais conhecido também como Teixeirinha, e o vídeo de hoje é um vídeo extraordinário, por sinal, muito diferente dos outros, né? Todos os outros eu falo que é extraordinário, mas esse realmente é muito especial. Hoje eu vou falar com vocês algo que me chama muita atenção, né? Muitas pessoas me mandam mensagem, falam: Teixeirinha, é muito difícil ser um jovem cristão no mundo de hoje. E hoje eu vou explicar para vocês o que vocês devem fazer para ser um jovem cristão de verdade no mundo de hoje. Gente, então antes de eu começar a falar sobre as dicas, as armas que vocês precisam ter para ser um cristão verdadeiro aqui na Terra, eu gostaria de falar para vocês o que não é ser cristão. Ser cristão não é colocar um versículo bíblico, né, no seu Instagram, na sua bio, colocar Jesus Follower na sua bio, não é você colocar João 6,13, 13,6, né, nada disso. Ser cristão não é você ter uma cadeira cativa dentro da sua igreja, ser mais frequente do que o próprio caseiro da sua igreja, isso também não é ser cristão. Ser cristão não é você ter uma Bíblia aberta em Salmos 23 dentro da sua casa, isso também não é ser cristão. Ser cristão também não é você não falar palavras torpes, tá? Ser cristão não é você falar jargões como Deus te abençoe, glória a Deus, essas coisas. Isso é um símbolo do cristianismo, mas muitas vezes é usado de forma, à vontade, assim, pô, tem nada pra falar, graças a Deus, glória a Deus, amém. Então, muitas coisas foram deturpadas, né? Então, ser cristão não é simplesmente você ter um rito, não é simplesmente você ter um passo a passo, ter uma rotina, ter algo simples. Ser cristão vai muito além disso tudo. Ser cristão é você ser um adorador em espírito e em verdade o tempo todo. É você ser essa é uma grande definição que eu gosto muito de falar, que é você ser cristão, você ser um pequeno Cristo aqui na Terra. Então, pelo fato de você ser a imagem e semelhança de Deus, você tem a responsabilidade de ser um pequeno Cristo aqui na Terra. O que eu quero dizer de você ser um pequeno Cristo aqui na Terra? É você se portar como Cristo se portou aqui na Terra, é você falar as coisas que Ele falou, é você fazer as coisas que Ele fez, é você ser o exemplo assim como Ele foi exemplo, é você ser digno de ser chamado como mestre assim como Ele foi também. Tá? Então isso é você ser um pequeno Cristo. Isso é você ser um cristão de verdade. Pelo fato de você ser esse pequeno Cristo, você possui algumas responsabilidades, né? Por exemplo, a responsabilidade de se parecer com Ele, de ser imitador dele. Na Bíblia tem uma série de versículos falando sobre isso, e eu vou ler aqui alguns versículos com vocês, falando sobre vocês serem de fato imitadores de Cristo. O primeiro versículo está lá em 1 Coríntios 11, versículo 1, que diz o seguinte: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Coríntios. Gente, sejam os meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então, o apóstolo Paulo está dando a ordem direta para a igreja de Coríntios, para eles serem imitadores de Cristo, assim como ele também é. Efésios 5, capítulo 5, versículo 1, também do apóstolo Paulo vai falar o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Um outro versículo também, Filipenses, também do apóstolo Paulo, vai falar o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aí ele vai falar sobre a atitude que Cristo teve, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, é algo que Jesus devia fazer, porque ele era igual a Deus. Mas ele decidiu se esvaziar de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aqui o apóstolo Paulo só para explicar para vocês, o apóstolo Paulo está falando o seguinte:
cara, sejam imitadores de Cristo, imite essa conduta de Cristo. Só que, mesmo sendo Deus, ele não usurpou, ou seja, ele não tomou o lugar de Deus. Muito pelo contrário, ele se fez servo, ele se fez homem para morrer no nosso lugar, para morrer uma morte, não morte normal, mas uma morte de cruz em nosso lugar. Então, sejam imitadores de Cristo. Um outro versículo e o último versículo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, vai falar o seguinte: de fato, vocês se tornarão nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Então aqui, apóstolo Paulo também está falando para eles que vocês se tornaram imitadores do nosso Senhor e de mim também, porque vocês receberam o Espírito Santo. Cristo deve ser o nosso exemplo máximo. Jesus, ele veio à Terra para mostrar que é possível sim nós sermos cristãos verdadeiros neste mundo que jaz o maligno. Nesse mundo que, cara, tá totalmente corrompido, nesse mundo que tá torto à direita, esse mundo que tá acontecendo várias coisas, esse mundo que muitas coisas que eram anormais hoje em dia tá se tornando normal. Jesus veio aqui, se colocou no nosso lugar. Cara, tem um versículo que que descreve justamente isso. Diz que Jesus fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? Então Jesus está falando, cara, se eu venci, vocês também conseguem vencer. Se eu permaneci fiel até o fim, vocês também conseguem permanecer fiel até o fim. Nós não podemos se esquecer disso. Jesus era sim 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Jesus foi tentado no deserto, foi tentado por várias áreas da vida dele, com certeza. Não foi só no deserto que ele foi tentado. E ele conseguiu prevalecer o maligno, para mostrar para nós, para as nossas vidas, que nós também conseguimos vencer o maligno se quisermos, se alimentarmos mais o nosso espírito do que a nossa carne. Romanos vai deixar muito clara essa questão, de que, cara, se vocês alimentarem o espírito de vocês, vocês não vão levar uma vida sem pecado. Isso é algo nítido, isso é algo óbvio. Nós somos seres pecadores, nós fomos concebidos em pecados, ou seja, nós de fato vamos pecar neste mundo. Mas para que nós nos esforcemos para viver uma vida digna de ser irrepreendida, nós devemos viver uma vida digna de ser chamado santo. Cara, você vive em santidade. Nós devemos ser o exemplo, nós devemos tomar Cristo como nosso exemplo máximo, fazer o que ele fez, falar o que ele fazia, falar o que ele falava, fazer o que ele fazia. Isso é ser um pequeno Cristo. Deus te comissionou para isso. Deus te chamou para isso, para ser um pequeno Cristo aqui na Terra. Sabe por quê, gente? Imagine se todas as pessoas, nessa guerra que está acontecendo lá em Israel, todas as pessoas fossem pequenos cristos ali, né? De fato, essa guerra não teria acontecido. Então, tem um outro versículo também que diz: pela iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ou seja, pela coleção de pecados, o amor de muitos se esfriaria. Então, pelo fato do pecado estar intrínseco dentro do ser humano, está dentro do ser humano, e nossa carne deseja isso todos os dias, o nosso amor pelas pessoas, o nosso amor por Deus, esse amor iria se esfriar, tende a se esfriar. Nós não devemos deixar isso acontecer nas nossas vidas. Se você está assistindo até agora esse vídeo, se você está assistindo esse vídeo, é um apelo que eu faço a você. Não deixe que o seu amor se esfrie. Não deixe que o seu amor pela palavra, não deixe que o seu amor pelas pessoas, não deixe que o seu amor para Deus se esfrie. O amor é a única coisa que consegue vencer o mal. O Espírito é a única coisa que consegue vencer a carne. O apóstolo Paulo vai deixar claro isso. Então você tem a responsabilidade sim de ser um pequeno Cristo aqui na Terra. Beleza? Afinal, Teixeirinha, como eu consigo ser um jovem cristão no mundo de hoje, no mundo, cara, que tá horrível de fato, né? Tem um versículo que Jesus fala uma passagem, uma fala que Jesus diz para os próprios discípulos dele. Ele fala, gente, seguinte, Deus ele nos enviou
como ovelhas no meio de lobos. Por isso, vocês devem ser astutos como uma serpente, mas puros, simples como uma ovelha. Então Jesus fala para os discípulos, gente, Deus nos enviou para uma terra onde vai ter muito pecado, uma terra onde vai ter muita perseguição, perseguidores, inimigos vão se levantar contra vocês, Deus enviou numa terra, cara, que realmente vai ser muito difícil. Jesus já deixa isso claro para os discípulos, né? Porque uma ovelha, gente, uma ovelha é um animal indefeso, um animal que não consegue se alimentar por ela mesma, então ela não consegue ir caçar, ela não consegue ir, ela é totalmente dependente do pastor para se defender, para se alimentar de tudo. Por isso que Deus, ele nos coloca uma ovelha para nos representar, né? Então Deus, ele vai falar, gente, vocês são uma ovelha, vocês são totalmente indefesos, mas é assim. E vocês vão viver no mundo, cara, que vai estar cheio de perseguição, inimigo vai estar comendo solto. Quanto mais você se levanta, mais inimigo aparece. Quanto mais você se levanta, mais dificuldade aparece. Quanto mais, cara, você está perto de Cristo, está perto de Deus, mais as tentações vão aparecer para tentar te derrubar. Esse é o mundo, tá tudo certo. Mas no final do versículo, Jesus diz para eles serem astutos como uma serpente. Como assim, astuto como uma serpente? A serpente, ela é esperta. A serpente, ela é inteligente. A serpente, então ela se antecipa a muita coisa, né? A serpente tem um veneno mortal. Então vocês precisam ser uma serpente. Vocês precisam se antecipar ao erro, se antecipar ao pecado. Vocês precisam ter inteligência, sabedoria para conseguir guiar, viver essa vida. Mas também não seja um extremo a isso. Não seja um extremo à serpente, mas sejam também equilibrados. Sejam também simples como a pomba, seja também puro como a pomba, né? Então, Deus nos chamou para estar nesse equilíbrio entre uma serpente, de ser inteligente, de se antecipar às coisas, de ter sabedoria, mas simples também como a pomba, de não almejar o mal, não almejar as coisas más, não almejar o mal das pessoas, não almejar as coisas ruins. Então existe um mal em todos esses extremos, e o essencial é nós estarmos em equilíbrio a isso tudo, nós estarmos no meio, no centro disso. Então vamos lá para os pontos. Primeira coisa que vocês precisam fazer, que vocês precisam se atentar para sobreviver a este mundo, primeiro é relacionamento com Deus, né? Se vocês se relacionam com Deus de fato, diariamente, todos os dias, cara, vocês vão começar a ser guiados pelo Espírito, né? E nós sabemos que quando nós somos guiados pelo Espírito, nós vamos sendo direcionados para as coisas de Deus, né? Porque o Espírito, ele almeja as coisas de Deus e a carne almeja as coisas da natureza humana. Então, quando vocês são guiados pelo Espírito, vocês são direcionados aos caminhos do Senhor. Vocês são direcionados à vontade do Senhor. Então, primeira coisa, dedique-se 100% da vida de vocês em criar relacionamento com Deus. Muitas coisas que vão ser reveladas a vocês não serão reveladas por uma pessoa ou por uma situação, mas serão reveladas a vocês em um momento que você estiver a sós com Deus, momento onde você vai estar fortalecendo a sua raiz, né? Uma das coisas que eu mais fico impactado é que os momentos de secreto que nós temos com Deus, o momento de secreto não necessariamente é o momento que você vai parar toda a sua vida e você vai, ficar 5 horas orando ao Senhor. O momento secreto é o momento que você está realmente 100% dedicado ao Senhor e você não está pensando mais nada, apenas nisso, tá? Esse é o momento de secreto. Então, nos momentos secretos, as suas raízes são fortalecidas, as suas raízes são fortificadas. E por causa disso, vocês vão resistir a ventos fortes. Por causa disso, vocês vão sustentar, vocês vão estar fortes o suficientes para conseguir passar por cima de todas as tentações, tá? Então, primeira coisa é relacionamento com Deus. Segunda coisa, oração. Você não vai sobreviver a este mundo se você não orar. Terceira coisa, leitura da palavra. Você não vai prevalecer neste mundo se você não ler a palavra. Um cristão que não ora, que não lê a palavra, que não jejua, que também é o quarto ponto, você está fadado ao fracasso. Desculpa ser tão pessimista assim, mas
é realista, é fato, é a verdade. Se você não dedicar sua vida para ter um relacionamento com Deus, se você não de dedicar pelo menos um tempo da vida de vocês para orar, para ler a palavra, para fazer o jejum, pelo menos um jejum por semana, cara, vocês não vão sobreviver a esse mundo porque é difícil, tem uma dificuldade muito grande. A quinta coisa é a sabedoria. Cara, se vocês lerem Provérbios, vocês vão ter as ciências, vocês vão ter consciência de quanto a sabedoria é importante para as nossas vidas. Não só para a vida de um cristão, porque a Bíblia fala aqui em Tiago que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, mas vocês vão entender de fato que sem sabedoria, cara, vocês vão ser tolos, né? Então vocês vão tomar atitudes tolas, vocês vão tomar decisões tolas, vocês vão viver como tolo aqui na Terra. Então vocês precisam de sabedoria. Sabedoria é muito diferente da inteligência humana. Inteligência humana você se adquire através de experiências, através de uma série de coisas. A sabedoria é algo dada por Deus. Então quem não tem o temor do Senhor não tem sabedoria. Quem não teme ao Senhor de fato não possui sabedoria. A Bíblia dá o respaldo disso, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz, tá? Então só revendo esses 5 pontos relacionamento com Deus, oração, leitura da palavra, jejum e sabedoria. Se vocês alimentarem, eu garanto para vocês, se vocês alimentarem essas 5 coisas, essas 5 áreas da sua vida, se vocês tomarem essas 5 atitudes e ser fiel a essas 5 ações, vocês vão longe, vocês vão conseguir sustentar e terminar bem a vida de vocês. Então, gente, esse foi o vídeo, espero de coração ter abençoado a vida de vocês e espero de coração que isso tenha feito sentido para vocês e que é isso. Fechou? Se você gostou, clique aqui no botão de gostei, se inscreva nesse canal, ative o sininho para vocês receberem as notificações de todos os vídeos que forem lançados aqui. Fechou? Então é isso. Uma coisa muito importante. Sem amor, nada vale.